Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo à aula 3. Nessa aula 3 eu vou falar sobre recursos e custos. Os recursos, como eu já disse antes, eles têm um papel fundamental na gestão do seu projeto. É através dos recursos que você irá trabalhar com os custos. E não só isso, você terá histogramas e também o cronograma físico e financeiro. E será ele que eu vou mostrar no final dessa aula. Então vamos para a nossa aula? Visto a parte de sequenciamento e duração, agora nós vamos mostrar recursos e, consequentemente, os custos. Os custos estão atrelados aos recursos. Então, se você não faz a alocação dos recursos, você não terá os custos. E não adianta, sem os recursos, querer fazer cronograma financeiro no MS Project. Para eu poder trabalhar com os recursos, a primeira coisa é fazer o cadastro dos recursos na planilha de recursos. Então, para eu acessar a planilha de recursos, eu venho aqui onde tem gráfico de Gantt, clico com o botão direito e vou em planilha de recursos. Essa é a nossa planilha de recursos. A primeira coluna que eu tenho é a coluna de indicadores. Caso apareça superalocação, depois eu falo o que é isso, vai aparecer aqui um símbolo de superalocação. A segunda coluna, que é o nome dos recursos, nós vamos cadastrar o nome. Pedreiro, Servente, Tiago, Pedro, enfim. Tipo. Eu tenho 3 tipos de recursos. Eu tenho os recursos do tipo trabalho, que são recursos que eu trabalho por tempo. Então é por hora, por semana, por mês. São recursos que o custo dele é contabilizado por tempo. E além disso, você tem o controle do HH, que vai ser o meu trabalho. Já o recurso do tipo material, ele é um recurso que eu vou trabalhar por unidade de material, por quilo, por metro cúbico. Então, o custo dele estará atrelado à quantidade de material. Já os recursos do tipo custo são recursos que eu vou trabalhar por valor monetário, por dinheiro. Então, o que importa aqui é o valor dele. Então, recursos como, por exemplo, passagem, hospedagem, qualquer recurso genérico que você queira especificar, mas que tem que colocar o seu custo, você pode utilizar esse recurso. Para eu mostrar melhor esses 3 tipos, eu vou colocar aqui então o recurso pedreiro, o recurso barra de aço e o recurso hospedagem. Então, pedreiro. O pedreiro, eu trabalho ele como trabalho. Por quê? Porque eu vou controlar a hora dele. E além de controlar a hora dele, eu vou pagar ele por hora trabalhada. Então, deixa trabalho. O recurso barra de aço, ele é um recurso que eu vou trabalhar ele por unidade. Então, a barra de aço, eu vou ter tantos quilos de aço. Então, eu coloco aqui material. Se eu coloquei aqui material, observe a coluna ao lado, unidade do material. Então, eu vou colocar aqui quilo. Não adianta eu colocar, por exemplo, aqui no trabalho, H, que é por hora, porque isso aqui é a unidade do material. O Project não vai permitir você colocar nada aqui que não seja para recurso do tipo material. Já a hospedagem, eu vou colocar ela como recurso do tipo custo. Por quê? Ela é um custo. Então, eu posso colocar uma hospedagem em São Paulo para eu fazer uma tarefa de vistoria que eu vou consumir lá R$1.000 de hospedagem. Já se eu for, por exemplo, para Goiânia, eu vou fazer um serviço de vistoria lá também. E nessa tarefa, vistoria, que vai ter no cronograma, eu vou colocar o custo de R$500. Então, a vistoria em São Paulo é 1.000, a vistoria em Goiânia é 500, por exemplo. Entendeu? Eu vou mostrar isso daqui a pouco no gráfico de Gantt. A coluna iniciais. Isso aqui mostra apenas a primeira letra do nome do recurso. Já a coluna grupo, ela é muito útil. Quando eu tenho uma lista muito extensa de recursos, igual é o caso do exemplo que eu dou nos meus treinamentos, nós temos ali vários recursos cadastrados, então é interessante eu criar grupos para esse tipo de recursos. Por quê? Porque isso facilita o meu trabalho quando eu quero, por exemplo, fazer um filtro.
Então eu posso criar, por exemplo, grupos de marcenaria. Então eu coloco aqui, se eu tenho aqui um carpinteiro, eu coloco aqui em grupo, coloco marcenaria. Se eu tenho um ajudante de carpinteiro, eu coloco lá, grupo, marcenaria. Eu posso colocar um grupo de serralheria, eu posso colocar um grupo de elétrica, eletricista, ajudante, eu posso colocar um grupo de hidráulica, enfim, eu posso criar quais grupos eu quiser, eu posso colocar até mesmo um grupo equipamentos. Eu posso ter um recurso, por exemplo, guindaste, caminhão MUG, que eu vou colocar ele do tipo trabalho e eu posso colocar aqui grupo equipamentos. A próxima coluna é a unidade máxima. Essa coluna unidade máxima representa basicamente a quantidade de recursos que nós temos disponíveis para recursos do tipo trabalho. Igual eu tenho aqui 100%. O que é 100%? O Project ele trabalha de forma padrão com a unidade porcentagem. E como é que eu interpreto isso? Se eu tenho aqui, por exemplo, um único pedreiro, então um pedreiro eu tenho 100% da hora dele. Esse pedreiro trabalha para mim. Então essa porcentagem é em relação ao tempo disponível que esse recurso tem para trabalhar nesse projeto. Entendeu? Outro exemplo. Eu estou com um projeto que eu tenho o recurso Tiago. Então, coloco aqui, Tiago. O Tiago, ele está no grupo de engenheiro júnior. O Tiago, ele está trabalhando na obra da casa e ele está trabalhando na obra da reforma da escola. Então, são dois projetos que ele está. Na parte da manhã, ele trabalha na construção da casa. Na parte da tarde, ele trabalha na reforma da escola. Então, o tempo dele está meio a meio para cada projeto. Então, eu coloco aqui 50%. Entendeu? Taxa padrão é a remuneração do recurso. Se o recurso ele é do tipo trabalho, então a taxa padrão dele é por hora. Você pode até ver na tela aí que está por hora. O recurso do tipo material ele não está por hora. O recurso do tipo material, ele é por unidade do material. Então aqui eu informo o preço do material segundo a unidade que eu cadastrei aqui. Não adianta eu colocar que o aço, por exemplo, é 3,25 se a unidade dele aqui está toneladas. Não faz sentido. Então eu tenho que respeitar as unidades. O pedreiro, eu vou pagar R$15 por hora. Ou eu posso colocar aqui, por exemplo, R$3.000 por mês. Tá por mês. Enfim, eu vou colocar aqui R$15 por hora. 15, Enter. Já aparece por hora. E esse recurso aqui eu vou tirar ele aqui. E a taxa padrão do recurso hospedagem? Eu vou falar que a hospedagem, então, para São Paulo é R$1.000. Olha só, não consigo colocar o valor dela aqui. Por quê? Porque é um recurso genérico, que eu vou informar o custo dele lá na tarefa no gráfico de Gantt. Taxa de hora extra é a hora extra que o meu recurso vai fazer. Agora, quem recebe hora extra? São recursos do tipo trabalho. Então, somente recursos do tipo trabalho estarão aqui para receber a hora extra. Então, nesse caso aqui, se o pedreiro fizer hora extra, eu vou falar que ele vai receber R$ 22,50. Custo por uso. O que é custo por uso? Ela é uma coluna que, quando eu alocar o recurso que tenha valor de custo por uso, por exemplo, o pedreiro vai ter um custo por uso de R$100. Quando eu falar que estou utilizando o pedreiro em uma tarefa, de início tem um valor de R$100 a mais para começar. Isso é o custo por uso. Quando eu começar o serviço, eu tenho um custo aí para começar o serviço. Eu vou deixar esse 100 aqui para poder mostrar depois no gráfico de Gantt como que funciona. Inclusive, eu vou até fazer o seguinte. Eu vou tirar esse custo por uso e vou colocar aqui pedreiro com custo por uso. Só para você ver a diferença. Eu vou falar aqui que a taxa padrão dele é R$1. Essa coluna acumular aqui, ela é muito importante porque ela vai definir a forma com que os custos
do recurso estão distribuídos na tarefa. Então, se eu falo que ela tem uma forma de distribuição rateada, ou seja, ao longo da tarefa ela vai ser dividida igualmente, como é o caso, por exemplo, do pedreiro, se ele trabalha por hora, então eu coloco rateado no pedreiro. Já a barra de aço, eu posso colocar ele como início, porque o aço eu não terei o custo dele distribuído ao longo da tarefa. Eu já tenho que ter comprado o aço para aquela tarefa. Então eu coloco o custo dele sendo início. Assim, quando eu começar a tarefa, o custo do aço vai pesar naquele dia, do início dessa tarefa. Vou mostrar também como é que funciona daqui a pouco. A mesma coisa eu posso fazer para o recurso do tipo custo. Dependendo do tipo de recurso, eu posso colocar aqui, se é início, se é rateado, eu posso colocar então a passagem sendo também início. Por quê? Porque eu vou chegar no hotel e vou pagar toda a minha diária. Se eu fiquei hospedado uma semana, eu já deixo pago lá. Ou então, se eu pagar no final, eu posso deixar como fim. Se eu fiquei um mês hospedado lá, vai chegar no final do mês, eu posso pagar o cara. Então, tudo depende da forma com que você está trabalhando com a forma de pagamento. Vou deixar fim para a gente poder ver a diferença. Calendário base. Quando você define o seu calendário, você salva um calendário, então para os recursos do tipo trabalho, você vai definir então esse calendário. Apenas recursos do tipo trabalho usam calendário. Código. Eu posso definir aqui um código de acordo com o meu centro de custo. E eu tenho essa coluna aqui, que é status do material. O que é essa coluna status do material? Essa é uma coluna que eu criei e eu ensino nos meus treinamentos como que faz. E como é que eu posso trabalhar com ela? Os recursos do tipo material eu posso colocar que já foi solicitado, esperando cotação, compra realizada e entregue na obra. Já foi solicitado, por exemplo, está aqui. E eu posso colocar outras colunas aqui também, no adicionar colunas. Então essa é a minha planilha de recurso. Agora vamos ver qual é o impacto e como funciona os recursos de acordo com os tipos de configuração que você colocou aqui. Vamos lá para o gráfico de Gantt, eu vou clicar aqui. Aqui no gráfico de Gantt eu vou colocar tarefas genéricas também, para a gente poder ir compreendendo, entendendo como é que a gente trabalha com isso. Pronto. Está definido aqui então 4 atividades genéricas, todas com a mesma duração de 5 dias. Então como que eu faço para alocar os recursos? Eu já tenho ele cadastrado, agora eu vou alocar. Então para eu alocar, eu posso simplesmente clicar aqui em nome do recurso, na célula, e escolher a minha opção, por exemplo, barra de aço. Quando eu faço isso, escolher o recurso por aqui, eu só vou conseguir colocar o recurso unitário. Então, se eu quiser falar que para a tarefa A eu vou consumir 50 kg de aço, eu não consigo informar dessa maneira que são 50 kg. Então, não é interessante. Então, vou apagar, delete. Qual que é então a segunda opção? Eu dou 2 cliques na tarefa. Aqui, informação da tarefa, como já vimos, tem a guia recurso. Então aqui eu vou colocar a minha barra de aço e agora sim eu informo a quantidade, 50 kg. E vou colocar aqui também o pedreiro. O pedreiro 100%, ou seja, eu tenho 100% de pedreiro à minha disposição. Nesse caso, se eu tiver 2 pedreiros, serão 200%. Por quê? Porque eu tenho 100% de um pedreiro mais 100% de outro pedreiro. Por enquanto, deixa 100%. Dou OK. Então, agora apareceu aqui para mim, barra de aço, 50 kg e um pedreiro. E a tarefa B? Vou dar 2 cliques de novo. Na tarefa B, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar o pedreiro com o custo por uso, um só, 100%. Eu vou colocar aqui a minha hospedagem. A hospedagem na tarefa B, eu vou falar que é R$500. Aqui em hospedagem, eu não informo a unidade dele aqui não. Tanto que eu nem consigo. Por quê? Porque o recurso do tipo custo não tem unidade. Ele tem custo.
Então eu informo o custo dele aqui de R$500. Aqui em custo por uso também, eu não informo o custo aqui. Por quê? Porque o pedreiro ele é um recurso do tipo trabalho que o custo dele está atrelado à duração, né? Então eu vou dar OK. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a coluna nome do recurso e vou jogar ela aqui para depois da duração. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero ganhar uma área de gráfico aqui para a gente poder fazer essa análise de como funcionam os recursos. Aqui na tarefa C, eu vou colocar aqui um outro recurso também hospedagem, só que aqui eu vou falar que a hospedagem é R$1.000. OK. Então, olha, eu tenho a hospedagem na tarefa B de R$500 e a hospedagem na tarefa C de R$1.000. Os dois são os mesmos recursos, porém com valores de custo diferentes. Agora, só mais um ajuste. O que eu vou fazer aqui? Eu venho aqui em exibir e coloco a escala em dias para eu poder fazer a minha análise. E onde que está a minha tarefa? Eu venho na guia tarefa, rolar até a tarefa. Pronto. Então, eu tenho aqui a minha escala em dias. Pega aqui quinta, sexta, segunda, terça e quarta. Para eu poder fazer agora a minha análise, o que eu vou fazer? Eu vou dividir a minha tela em dois. Então, ainda na guia exibir, eu tenho aqui detalhes. Eu clico em detalhes. Eu dividi a minha tela. Essa parte de baixo, ela vai ter o detalhe da tarefa selecionada aqui em cima. Então, se eu estou aqui com a tarefa A, tem aqui as informações da tarefa A. Eu tenho barra de aço e pedreiro. Se eu vier na tarefa B, eu já tenho pedreiro com custo por uso e hospedagem. A duração, né, o tipo de tarefa e tal. Para essa análise que eu vou fazer, eu vou aqui em formulário da tarefa, clico com o botão direito e vou em uso da tarefa. Então, coloco aqui uso da tarefa. Observe que em uso da tarefa, o que eu tenho? Eu tenho a minha tarefa e os recursos que estão na minha tarefa, selecionado aqui em cima. Quais são os recursos? Hospedagem e pedreiro com custo por uso. Tarefa A. O que eu tenho aqui? Eu tenho pedreiro e barra de aço. E o que você pode reparar aqui? Eu tenho aqui embaixo as minhas colunas dos dias e eu tenho aqui, vou aumentar aqui um pouquinho, trabalho. O trabalho do pedreiro, então é 8 horas por dia. Ele trabalha 8 horas por dia. Então tá aqui, 8 horas por dia. Agora, barra de aço é 10. É 10 o quê? É 10 quilos. Está aqui a unidade, 10 quilos. E por que é 10? Porque eu defini tendo 50 quilos, olha. 50 quilos, então 50 dividido por 5 dias são 10 quilos por dia. Então tá aqui, 10 quilos. Mas ainda não é isso que eu quero mostrar. O que eu quero mostrar? Aqui onde tem trabalho, eu vou clicar com o botão direito e vou escolher a opção custo. Pronto. Agora eu estou mostrando o custo do pedreiro. Aqui, custo do pedreiro e o custo da barra de aço. Então, custo da barra de aço. Então, o pedreiro ele está com o custo rateado. Nós colocamos ele como rateado. Então, o custo dele é 120 no primeiro dia, 120 no segundo dia, no terceiro, quarto e quinto. E o material? O material nós definimos como início. Então, eu tenho o custo dele, R$ 162,50 no primeiro dia, no segundo 0 e nos demais 0 também. Isso que é a forma de acúmulo, a coluna acumular na planilha de recurso. Olha só a tarefa B agora. A tarefa B, a hospedagem, então eu tenho aqui hospedagem e o custo da hospedagem. No primeiro dia 0, no segundo 0, terceiro 0, depois 0 e por último R$ 500. Então no final do serviço, quando eu saí lá do hotel, eu paguei os R$ 500. Se eu pagasse de início, estaria aqui os R$ 500. Agora, o pedreiro com custo por uso. Lembra que eu coloquei custo por uso de R$ 100 para esse pedreiro? Olha lá. Então eu tenho 108. Por quê? É R$ 8 de custo
da hora dele, se ele recebe R$1 a hora, ele está trabalhando 8 horas, então é R$8. Está aqui, ó, R$8 no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, enfim. Só que no primeiro dia é R$100. Por quê? Porque eu tenho mais o custo por uso de R$100. Então, quando eu utilizo, eu tenho esse custo. Então, é assim que funciona o custo por uso. E a tarefa C, eu tenho aqui, então, os R$1.000 no final. Você entendeu como que está trabalhando, como que está funcionando o recurso? Como que todas aquelas colunas da planilha de recursos funcionam aqui dentro? Se você fizer uma alteração em uma coisa lá, o impacto que vai ter aqui, até mesmo na fórmula de acumular. Se lá você mudar de rateado para início, você tem um impacto também aqui no seu cronograma, no seu custo, no seu trabalho, aqui, por exemplo, no HH do funcionário. Então, o HH você controla aqui, ó. Aqui eu posso fazer o controle do HH como? Eu tenho o trabalho, esse trabalho, e eu tenho aqui o trabalho real. O trabalho real é a execução. Então, se eu vier aqui que fala que no primeiro dia ele trabalhou 8 horas, ele trabalhou 8 horas. Se eu informar que aqui ele trabalhou 10 horas, eu trabalhei 10 horas então. Então, eu posso ir fazendo essa correção aqui, ó. Agora aqui eu trabalhei 6 horas, ó. Então, eu posso ir fazendo esse controle do HH aqui, que isso aqui na aula de controle eu mostro melhor. Entendida então essa parte de como fazer a alocação e os impactos, agora nós vamos alocar os nossos recursos no nosso cronograma. Então, para fechar isso aqui, eu posso simplesmente, aqui ó, coloco o cursor do mouse aqui no meio, mudou, clico, seguro e posso arrastar para baixo. Ou então, eu posso vir em exibir novamente e desmarcar detalhes. Então, agora eu vou voltar com a minha coluna nome do recurso para depois de predecessora, que é o padrão dele, e vou aqui embaixo deletar essas 3 atividades. Para esse nosso projeto, como eu já disse antes, eu tenho uma restrição de recurso. A minha equipe que trabalha na minha obra, ela é fixa. Eu tenho para essa obra 2 pedreiros e um servente. Como é uma obra pequena de uma casa, eu não vou ficar lá colocando, uma hora eu contrato um armador, outra hora eu contrato um carpinteiro. É essa minha equipe que vai fazer tudo. Então eu tenho essa restrição. São 2 pedreiros e um servente. Então eu vou na minha planilha de recurso. Eu tenho um pedreiro e eu vou aqui agora cadastrar o meu servente. Esse recurso pedreiro custo por uso eu vou deletar ele não vai existir. O servente eu vou remunerar ele R$ 7,50 a hora e se ele fizer a hora extra, R$ 11,25. A forma de rateio dele, a fórmula de acúmulo dele é rateado mesmo. Hospedagem eu vou excluir ela, também não vai fazer parte. Barra de aço pode deixar. Então eu vou trabalhar com isso aqui. Então qual era a minha restrição? 2 pedreiros. Então aqui eu coloco 200%, porque é 100% de um mais 100% de outro. Os dois estão trabalhando full time nessa obra. Só que aqui tem um porém. Em projetos de engenharia, a gente já tem por intuição que 2 pedreiros não é 200%, são 2. Então eu posso colocar essa unidade máxima como decimal. Para eu mudar essa forma padrão do project, eu vou vir aqui em arquivo, eu vou vir em opções. Aqui em opções eu venho em cronograma e agora, olha, mostrar a unidade de atribuição como porcentagem? Não, decimal. Então clico em decimal, dou OK. Agora sim, agora fica mais fácil para eu poder visualizar, né? Agora são 2 pedreiros e um servente. Pronto. A minha planilha de recurso, por enquanto, ela está cadastrada. Depois eu vou cadastrar o resto. Eu vou então em gráfico de Gantt. Então aqui, tapume, eu vou cadastrar o quê? Eu vou cadastrar os meus recursos, mão de obra, equipamento, se eu utilizar, e material.
é interessante eu cadastrar os recursos do tipo material, tá? Por quê? Porque os recursos do tipo material impactam também no meu custo. E eles também impactam no meu cronograma físico-financeiro. Eu preciso também ter um histograma dos recursos do tipo materiais para eu poder, por exemplo, fazer o controle de aquisições. Se eu tenho lá o histograma dos materiais, eu consigo ver que em março eu vou consumir 50 quilos e em maio eu vou consumir 1000 quilos. Então eu consigo controlar a minha compra. Mas nesse exemplo do mini curso, eu não vou trabalhar com os recursos do tipo material, a não ser o barra de aço, que é só para você dar uma olhada como é que é. Eu vou trabalhar aqui somente com os recursos do tipo trabalho. Nos meus treinamentos, eu trabalho com os recursos do tipo material também, mas nesse mini curso, somente recursos do tipo trabalho. Então vamos lá. Então aqui, eu vou dar 2 cliques para aparecer a informação da tarefa. Eu já estou na guia de recursos. Então eu vou colocar aqui, ó, pedreiro, e vou colocar aqui servente. Quantos pedreiros eu utilizo? 2. Então tá aí, ó, 2 pedreiros e 1 servente. E o abrigo? O abrigo é a mesma coisa. Dou 2 cliques. Quais recursos? 2 pedreiros e 1 servente. Aqui eu coloco 2. Olha que interessante que eu esqueci de falar. Eu estou colocando aqui a unidade e não está aparecendo aqui o custo. Eu vou dar OK. Vou dar 2 cliques de novo. Agora apareceu. Mas se eu vier aqui no pedreiro, eu vou mudar de 2 para 3. Aconteceu alguma coisa aqui? Não. Por quê? O Project ele não vai fazer esse cálculo a partir do momento que eu mudo aqui, não. Para o Project, eu preciso dar OK para confirmar o comando. Quando eu confirmar o comando, o Project vai ver a questão do cálculo. Para ele fazer o cálculo do custo, ele vai olhar também a parte da duração. Só que se eu falar que eu tenho 3 pedreiros em vez de 2, a minha duração vai ser menor. Então o Project ele vai querer diminuir essa duração para poder fazer um novo cálculo do custo. Locação da obra, a mesma coisa. Então se tudo é a mesma coisa, eu posso só arrastar aqui para baixo. Atenção em quando querer arrastar assim tudo para baixo, por quê? Porque você vai colocar os recursos na tarefa resumo e não é isso que acontece. Se você colocar os recursos na tarefa resumo, você vai estar computando ele novamente, beleza? Pronto, está aqui então todos os recursos cadastrados nas atividades, todos os pedreiros e servente. Eu já cadastrei em tudo aqui, agora eu vou colocar alguns pontos de atenção aqui. Olha só, a barra de aço, ele é um item, né? O aço é um item que sempre está ali na sua zona A, da curva ABC. Então, ele é um item que eu vou fazer um controle mais de perto. Então, aqui na armadura, eu vou colocar o aço aqui também, ó. Então, eu vou vir e coloco a barra de aço. Então, a barra de aço está aqui. Quanto de aço? Não lembro. Então, eu vou dar OK. Vou na minha planilha, na minha tabela de produtividade. Cadê? Está aqui, ó. Agora sim, 925 quilos o aço. Então, eu vou dar 2 cliques. Então, 925. OK. Forma, concretagem, permeabilização, aço. Quanto de aço? 195. Então, eu vou dar 2 cliques. Vou colocar aqui a barra de aço, 195, dou OK. Então eu tenho aqui armadura, 725, coloco aqui o aço também. Coloquei então a barra de aço em todos os serviços que eu vou utilizar o aço, por ser um material que está ali na minha zona A, da curva ABC. Ainda sobre a alocação, eu tenho mais um ponto importante nisso aqui. Qual é? Nesse cronograma que eu fiz, eu tenho 3 serviços que eu terceirizei. Não é a minha equipe que vai fazer isso. Então, quais são esses 3 serviços? A parte de gesso, a parte de hidráulica e a parte de elétrica.
Então, se eu terceirizei esses 3 serviços, então eu vou onde tem o serviço de gesso, forro de gesso, então não é pedreiro servente, eu vou deletar e vou colocar aqui o gesseiro. Quando eu coloco o gesseiro aqui também, automaticamente incluir ele na planilha de recurso. Mas, muito cuidado. Se eu coloco, por exemplo, né, eu vou deletar aqui só para escrever. Se eu coloco aqui gesseiro com erro, eu terei 2 recursos diferentes na minha planilha. Então, muito cuidado quando inserir lá no gráfico. O interessante é você inserir ele aqui, ó. Você insere ele aqui primeiro. Então, é o gesseiro, na hidráulica, o encanador e na elétrica, o eletricista. A remuneração deles, a taxa padrão do gesseiro é R$15, o encanador também é 15 e o eletricista também é R$15. Então tá aí, deixei cadastrado. Vou voltar então no meu gráfico e cadê o gesso? Vou colocar de novo a minha equipe aqui no assentamento do azulejo e tá aí o meu gesseiro. Agora, instalação hidráulica. Instalação hidráulica, então, não é a minha equipe. Quem vai fazer é o encanador. Então tá aqui, ó, encanador. Eletroduto, parte de elétrica, é o eletricista. Então, é o eletricista. A princípio, então, está montado. O que está faltando aqui agora? Está faltando eu só fazer uma pequena correção na cura do meu concreto. Cadê o concreto? Cura. Cura do concreto. Não tem equipe trabalhando aqui não. Então está montado aqui, vou voltar lá na tabela entrada. Está feita a alocação dos recursos de toda a minha equipe. Está entendido a parte de alocação de recursos. Então, qual ficou o custo do meu projeto? Ficou aqui, ó, eu venho na guia projeto, informações do projeto. Eu tenho aqui, ó, estatísticas. Então, clico aqui. Então, eu tenho aqui, ó, um custo. Eu estou gastando aí, então, 53.160 somente com mão de obra e a barra de aço. Eu posso também colocar aqui, ó, inserir coluna, custo. Então, eu já consigo ver a minha linha 0, que é o meu projeto, 53.000. A instalação do canteiro vai me custar R$ 2.100 de mão de obra. A infraestrutura vai me custar 9.306. Isso aqui é 1.200 da movimentação de terra, mais 6.000 e pouco de fundação, mais 1.500 de contrapiso. Então, esses são os meus custos. Se eu for de novo em uso da tarefa, eu tenho aqui, então, aqui forma, eu vou rolar até a tarefa. Então, eu tenho aqui, ó, eu tenho 24 horas de trabalho na forma. O que isso é? É pedreiro. Eu vou ter de pedreiro 16 horas de pedreiro trabalhando. Por que 16? Ele está fazendo hora extra? Não. Isso aqui é 8 horas de um pedreiro mais 8 horas do outro pedreiro. E eu tenho 8 horas do servente. Então, está aqui. Agora, para finalizar, e o cronograma financeiro? Como que eu monto o cronograma financeiro no Project? Eu vou vir com o seguinte, ó, modo da tarefa, indicadores, eu vou ocultar isso para eu ganhar área. O cronograma financeiro eu vou mostrar só do meu projeto, né? Então, o que eu vou incluir nele? Eu vou incluir, clico aqui com o botão direito, né, onde eu tenho a minha coluna detalhes, eu clico com o botão direito e trabalho, vou tirar trabalho. Então, eu tenho aqui custo. Está feito aqui o meu cronograma financeiro. Eu posso ajustar a escala aqui, colocar em meses. Então, agora eu sei que no primeiro mês eu vou consumir R$ 1.800 de mão de obra. Segundo mês,
9.000 e pouco, o terceiro, então está feito aí o meu cronograma financeiro para poder trabalhar. E o meu cronograma físico, para eu ter o meu cronograma físico financeiro. O meu cronograma físico, eu preciso entender um ponto. O que é o cronograma físico? Ele está relacionado ao avanço da obra. Então, se ele está relacionado ao avanço da obra, ele está relacionado à minha porcentagem concluída. Então, se ele está relacionado à porcentagem concluída, eu vou inserir aqui a minha porcentagem concluída. Essa é a grande sacada aqui dessa aula. Então, eu vou vir aqui, eu vou colocar porcentagem concluída. Não tenho. Cadê ela? Eu venho aqui em estilos de detalhes e vou pegar aqui, passei, a porcentagem concluída. Vou jogar ela do project do software para o meu arquivo. Então, mostrar e vou dar OK. Pronto, está aqui. Está aqui o meu cronograma físico. Uai, tá branco por quê, Fernando? Agora vem o pulo do gato. Se eu estou fazendo um cronograma físico para a minha obra toda, eu estou fazendo ainda o meu planejamento, então o que eu vou fazer? Eu vou clicar nesse quadradinho aqui, porque eu vou selecionar todo o meu projeto. Então eu vou vir em tarefa e vou colocar 100% em tudo. Agora apareceu a minha porcentagem física do meu projeto inteiro. Então, agora eu tenho o meu cronograma físico e financeiro. Entendeu? Então, tá feito aí o meu cronograma físico e financeiro do Project. Então, finalizamos a nossa aula 3. E aí, o que você achou do cronograma físico e financeiro? Você sabia fazer o cronograma físico e financeiro no MS Project? Se você gostou dessa aula, amanhã você não pode perder a aula 4, que eu vou falar sobre replanejamento. Replanejamento é um ponto que muita gente ignora no seu desenvolvimento do cronograma. Então lá nós vamos falar sobre técnicas de compressão de cronograma, vou falar sobre hora extra, superalocação dos recursos, que é um ponto muito importante também a ser resolvido, e mais algumas coisas. Então, até amanhã. Forte abraço e até mais!